As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos ao vivo e estamos juntos para mais uma edição do programa Independente. Vamos atualizar você sobre os fatos, a repercussão, aquilo que foi importante nas últimas 24 horas, com foco aqui no nosso polo de confecções, no nosso agreste de Pernambuco. Hoje tem convidado especial, né? Daqui a pouquinho nós teremos o Manassés aqui nos estúdios, está chegando. Ralph Lagos já está aqui comigo. E na sexta-feira a gente está trazendo, né, profissionais de imprensa para comentar um pouquinho sobre como foi a semana. Hoje comigo, Romenick Stephen. Boa noite, Romenick. Boa noite, Ney. Boa noite. Ou está desligado o microfone? Boa noite, Ralph. Boa noite, Romenick. Boa noite, Romenick. Boa noite, Ney. Boa noite todos os ouvintes que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio ou nos assistem através das nossas plataformas digitais. Deixa, vai mafiar, vão lhe dar uma alfinetada aqui. Bateu saudade de mim, sabe? Porque certas pessoas que são meus companheiros agora de trabalho estão muito bravos assim, com as situações que estão acontecendo e acabam batendo boca comigo. Com você isso não acontecia, cara, companheiro. A gente tomava o café da Dona Rosa todo dia, mas é assim, a vida é assim. Você saiu da empresa mafiado na primeira oportunidade. É desse jeito. Vamos ter dó dele, vamos mostrar ele agora. Romenick, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite a todos os internautas do Santa Cruz Online e de todos os ouvintes das rádios que transmitem o programa Independente. Romenick vai participar conosco hoje. Vamos traçar um paralelo aqui do que aconteceu e que foi importante durante a semana. E daqui a pouquinho também compondo, né, o nosso quadro com o Manassés, que está já chegando, está a caminho aqui dos nossos estúdios. Hoje, sexta-feira, 26 de junho, e a gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e também no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage e blog do Ney Lima, através das páginas Agreste TV, Jardins do Agreste, ambos em Belo Jardim. Estamos ao vivo também pelas páginas da Rádio Nova FM e pelo portal Estação Notícia, de Brejo da Madre de Deus. Ao vivo, através da fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Rede Nordeste Pernambuco e pela página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, estamos através da Toritama FM e também da Vale FM. A ideia é a gente resumir a semana e vamos fazer isso durante esse programa, certo? Mas, do ponto de vista político, uma semana bastante tranquila, né? Inclusive, digamos que nós estamos repletos de semanas e momentos de incerteza. Nesse momento, quem dita as regras é o coronavírus, então não dá para ter muito horizonte do que vai acontecer, está se discutindo muita coisa, mas agora não se sabe nem se a eleição vai ter, né? A bem da verdade que a semana, apesar de tranquilo, como você bem disse, Ney, Romenick, mas a semana que o Senado definiu a mudança, né, da data da eleição. 15 de novembro e 29 de novembro, o segundo turno. Então, a Câmara ratificando, nós teremos a mudança da eleição. Uma mudança importante, Romenick, que mexe com alguns prazos, e aí todas as articulações que estavam sendo feitas agora podem ser adiadas um pouco mais, né? Vai dar tempo muita gente respirar e pensar melhor sobre a aliança e coisas do tipo. Pois é,
esse momento, né, que por enquanto é necessário frisar, foi o Senado que tomou essa decisão, ainda tem que passar em primeiro e segundo turno de votação no Senado, ainda passa pela Câmara Federal, né, e pode haver alterações, né, pode haver alterações ou não ter alteração nenhuma, né. Então tudo ainda depende da Câmara Federal, onde os deputados federais irão analisar. Um ponto a destacar que o Ralf traz é justamente esses prazos podem modificar muita coisa na política, né? Até comentava durante a semana com o companheiro Tenório de que, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a novela Taboquinha, isso pode ter um adiamento, né, no processo de escolha do apoio ou não do PSB ao Fernando Aragão, ou a confirmação ou não de uma candidatura do Elinho Aragão. O que poderia estar sendo definido nesses próximos dias, o PSB pode achar por bem adiar um pouquinho toda essa indefinição na novela Taboquinha também. Manassés conosco a partir de agora. Manassés, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite, Romenick, né? Boa noite, Manassés. Estivemos juntos já lá na Rádio Polo, no programa Rádio Debate. Bom prazer ter você aqui nessa noite. Teve com o Romenick? Sim, estive. Sim. Romenick, sim. Quando eu cheguei na Polo, o Manassés estava com o Emanuel Glicério, né? Isso, foi com o Emanuel. Aí o Emanuel saiu e entrou, ele fez parte da bancada. Ou foi Marconi, não? Eu cheguei, estava você, e quando o Marconi saiu, eu cheguei. Isso, aí estava você, Emanuel Glicério e Ney. Ficamos nós 4, então, né? Isso. Nós 4. Exatamente. Até que Ralf estava triste, né? Isso. E aí resolveu se juntar também. Eu vim com eu e Silvio. E Leone veio para vocês não chorarem, porque a gente dava uma pisa na audiência em vocês todo dia. Pra vocês não eu citei seu nome na época, Ney, viu? Foi? Você, foi, naquela época eu citei seu nome pra Ney. Falou mal de você, eu lembro disso. Olha, nome pode ser meu querido vários. Manassés, apesar das nossas divergências, você é a minha bandeira pernambucana, viu? Você é uma potência mundial. Rapaz, a nossa divergência é o que faz as coisas alavancarem. É verdade. Inclusive a audiência. Olha, eu vou chamar um intervalo e na volta a gente vai falar sobre a saúde do prefeito de Igreja da Madre de Deus, Hilário Paulo. Tem notícia boa daqui a pouquinho nesse programa. O mês junino não pode passar em branco, vai ter São João sim. Balanceiem suas casas com calçado novo da Porfírio. Nesse mês de junho, o forró vai ser na base das lives mesmo. É 2 pra lá e 2 pra cá. O São João vai ser em casa, mas o estilo tem que continuar. Por isso, o Grupo Porfírio está com condições imperdíveis para você aproveitar a melhor época do ano. Arrasta o pé pra cá e tem até 75 dias para começar a pagar. Fale com a gente também pelo WhatsApp 999221638. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Tal qual nós fizemos, acho que sexta da semana passada, não foi que a gente fechou a semana com a notícia da recuperação do prefeito Hilário, início da recuperação, quando ele retomou ali a consciência e passou a respirar sem ajuda de aparelhos. Agora, nessa sexta-feira, a gente traz novas imagens e as imagens por si só falam, né? Vamos trazer aí as imagens do prefeito Hilário, ó. Que família bonita, viu? Graças a Deus. Maravilhosa, que foto é marcante. O Hilário, a foto fala. Exatamente. Não precisa a gente estar trazendo nota aqui mais não. O olhar de Alana, foi minha aluna o ano passado na Irene Luiz Alves, você percebe, eu vinha conversando com a Alana principalmente em alguns momentos no privado, né, criamos essa relação e o olhar da Alana na foto já mostra felicidade, mesmo estando com a máscara. Exato. Ralf e Manassés e Ney, mesmo de máscara já demonstra uma felicidade, sorrir com os olhos, né? O prefeito Hilário, ele saiu da UTI, essa é a notícia que a gente tem, senão não poderia estar com essa foto, né? Então ele está agora na enfermaria do Hospital da Unimed de Caruaru, onde se recupera, contando os dias aí para voltar para a sua residência. Então essa é a notícia boa. Hilário Paulo agora está na enfermaria, esperando o momento de sair. Graças a Deus. Excelente notícia.
Não poderia terminar melhor a semana, né? Semana passada, Ney trouxe a informação que emocionou a todos nós. Aqui a primeira foto do Hilário, com as informações que ele teria, teria a possibilidade de sair da UTI. Hoje saiu e a gente vai passar o final de semana bem feliz e agradecendo a Deus pela vida do Hilário. Ao ver essa foto, eu lembrei, só interrompendo, eu lembrei de uma fala do meu amigo Hildo Teixeira, nos corredores da Apolo. Hildo me disse a seguinte frase, Ralf, que um homem vindo do olho d'água do Púcaro, que venceu na vida, conseguiu se tornar prefeito de Brejo da Madre de Deus, não seria um coronavírus que iria derrubar Hilário. E essa imagem me fez lembrar dessa fala de Hildo, não foi no ar, foi nos corredores, né? Nós conversamos sobre o assunto e essa foto prova a fala que o Hildo Teixeira repassava para a minha pessoa e para os colegas que estavam lá naquele momento. E uma recuperação, graças a Deus, também muito rápida, né? A saída dele da UTI para a enfermaria, porque a esposa dele, a gente tinha dito que era em questões de horas, mas se eu não me engano, ela havia dito naquela ligação telefônica, Ney, que seria em torno de 9 dias entre dependendo da evolução dele, até que ele chegasse na enfermaria. Mas isso se deu de forma, graças a Deus, muito rápida. Que bom! Isso é uma notícia muito boa. Em uma semana. Outra imagem que a gente tem também, de hoje também, do Hilário, é ele em contato com o Edson Vieira, né? A gente agradece aí ao companheiro Sidney Lima, que enviou essas imagens. Então, o Edson Vieira, a Alessandra Vieira ali, conversando com o Hilário, né? E essa a gente já foto também fala, a alegria de Edson e Alessandra, né, Ney? Pois Ao é. ver o companheiro de batalha deles, né, o Hilário Paulo, também fala essa foto. Viu? Eu acho que fica ao lado da foto da piscina, da Exato. comemoração das comemoração, eleições exatamente. de 2016. 16, né? Outra vitória sendo comemorada aí por dois amigos. Exatamente. Bem lembrado, Domênica. A foto emblemática de Edson junto com o Hilário dentro da piscina, comemorando a vitória deles dois em 16, fica aí ao lado dessa foto histórica também. Enfim, o Hilário hoje, ele né, fez lives e teve contato virtual aí com várias pessoas, tem inclusive com o Dr. Edson também, não está aqui, não foi passado para os meninos das imagens, mas eu tenho aqui a imagem dele também com o secretário de saúde, Dr. Edson, enfim, vários correligionários, amigos, nesse bate-papo. Acredito que logo, logo a gente vai estar conversando com o Hilário através também da internet, né? Isso é possível agora, o prefeito estando na enfermaria. São 7 horas e 13 minutos. Eu vou trazer agora os números da Covid-19 em Pernambuco. Nós tivemos hoje o registro de 668 casos da doença no estado, agora totalizando 55.804 casos confirmados. Além disso, foram confirmados 122 novos óbitos. Com isso, o estado totaliza 4.610 óbitos pela doença. Santa Cruz registrou ontem, 55 novos casos? Bom, caiu a minha imagem, eu estou sem imagem, então vira essa aqui, Igor. Pronto. Pronto. Santa Cruz registrou ontem, foi ontem 55 novos casos, não é isso? 55 novos casos, a prefeitura divulgou esse boletim à noite, estamos aguardando aqui o novo boletim, tá certo? Mas eu tenho uma sinalização que teremos um outro número relevante dessa divulgação que será feito hoje. Esses casos da Covid-19, como eu falei, foram divulgados ontem e aí subiu para 506, ultrapassou a barreira de 500 casos positivos. Mais 3 pessoas se recuperaram da doença, totalizando 115 recuperados. Esses são os dados da Secretaria de Saúde que divulgou ontem. Em investigação, outros 875 já foram descartados. A Secretaria também registrou mais 2 óbitos ontem, 2 pessoas morreram. São 2 senhoras que têm acima de 80 anos de idade. Assim, a cidade totaliza 14 mortes pela doença. Vale ressaltar que essa foi a segunda vez nesta semana que o município atingiu a marca de 55 casos confirmados. Nós, se pegarmos de 30 dias para cá, nós temos um aumento de quase 1000%. Quase 1000%. Nós tínhamos há 30 dias atrás em torno de 50 casos, no meados do mês de maio. Então, aí 30 a 40 dias, acúmulo aí, aumento aí em torno de 1000%, o que nos dá, nesse momento, uma incerteza muito grande. Se possível, partindo até, viu, Romenick Manassés, do pensamento do inesquecível Ariano Suassuna,
que o otimista é tolo, o pessimista é chato, e ele preferia ser o realista esperançoso, né? Eu tentando ser no meio desse turbilhão de coisas, um realista esperançoso, eu queria que, se possível, a Prefeitura passasse, a Secretaria de Saúde, quantas pessoas estão internadas no hospital de campanha, para que no meio desse turbilhão de má notícias, talvez a gente tenha uma notícia positiva, Manassés, que não tenham, justamente aquilo que você toca sempre na tecla, de que a maioria dos casos agora se demonstram com sintomas leves, a gente não tenha uma notícia que nos acalente mais no meio dessas notícias péssimas, já que hoje a gente ultrapassou ontem a barreira dos 500 casos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Até porque a questão de leitos, ela é também um dos fatores decisivos, podemos dizer assim, para as determinações de lockdown, como ocorre em alguns municípios, né? E você ter o hospital de campanha, por exemplo, de Santa Cruz do Capibaribe, com seus leitos vagos, acaba acalentando também essa situação, Ralf. Por quê? Porque os números que vêm aumentando em Santa Cruz do Capibaribe, em minha opinião, são bem maiores, por exemplo, do que os de Bezerros, que foi decretado o lockdown. Se não me falha a memória, esses números são maiores. Para mim, o que pesa aí, mais uma vez eu volto a repetir, é a questão das internações hospitalares. Vamos por São Paulo. São Paulo, essa semana a gente teve, as notícias são de, vocês viram, grandes picos de constatação de pessoas infectadas. Contudo, o hospital de campanha, lá que está instalado, ou é no Pacaembu ou no Anhangabaú, enfim, é num desses dois lugares, está sendo desmontado. Por quê? Porque os leitos não estão sendo utilizados. Os casos são leves. Um ponto que eu estava observando, Romenick, do ponto de vista do lockdown em Bezerros, é que o governo do estado se apoiou do ponto de vista dos casos graves. Aí a pergunta é, como é que é essa gravidade? Exigiu internação hospitalar? Pelo menos até onde tudo indica, em Santa Cruz do Capibaribe, o avanço, realmente, como o Ney Lima falou, é um número que preocupa, 1000%, ou seja, uma porcentagem alta, desde quando, Ney, você apontou isso? Há um mês atrás? Isso. Há um mês atrás. Agora, segundo os relatórios, pelo menos o último dito pelo prefeito Edson Vieira, a utilização do hospital de campanha não chegou, do ponto de vista da sua capacidade, a 7% dos leitos. Foi o máximo que chegou. Manassés. A 7%. Significa dizer que os casos são leves. Entendo que a gente está tendo um hospital de campanha apenas por prevenção, mas não pela utilização do ponto de vista realístico. Deixa eu interromper vocês rapidinho, só para trazer aqui os números de hoje, né? A gente acaba de receber aqui pelo companheiro Geraldo Moura. Santa Cruz registrou hoje mais 37 casos. Esse é o número de hoje. 37 casos, passa então para 543 o número de confirmados. Qual foi o apelo de Ralf em relação a divulgar? Se tem os internados do hospital o número de campanha, de né? pessoas internadas. Não temos aqui o número de internação não. Se for possível, né, o pessoal da Secretaria de Saúde, Prefeitura, mandar para a gente, seria ótimo essa informação. Nós temos recuperados 148, esse é o total nesse momento. Então, passa a 143 casos Santa Cruz, esses são os números oficiais. Porque eu tô numa busca, sabe, Monique? Para ouvir, uma busca insistente por boas notícias no meio disso, se é que a gente pode conseguir. Por exemplo, o Brasil passou nos Estados Unidos dessa semana no número de reabilitados da doença. Precisamos comemorar isso, Manassés, né? Sem dúvida. Nós precisamos se pegar a tudo que é bom num momento como esse. Por isso que seria importante a Prefeitura passar essa informação para que a população não fique tão apreensiva diante da situação. Já a apreensão já é clara. E aí ela, de maneira exacerbada, pelo fato de não saber como é que está no hospital de campanha, ficaria mais claro. Eu fiz uma visita com o Ney e Luciano lá. Fomos recebidos pelo prefeito Edson Vieiros e o diretor do hospital e a secretária de saúde. E a perspectiva de alguns profissionais, Manassés, eu não sei se nem lembra, é que em 15 dias existiria uma superlotação daquele do hospital.
Isso não aconteceu e, se Deus quiser, não vai acontecer. Graças então, a Deus, é um motivo para a gente comemorar, né? Eu só ia pegar a fala do Manassés, quando o Manassés até colocou que em Bezerros acredita que foi pela questão dos casos graves. E aí é sempre essa questão, Manassés, do acreditar. Não está ficando muito claro o porquê de determinadas ações. Se você for observar a fala de alguns prefeitos, né, como, por exemplo, o prefeito de Petrolina, a prefeita Raquel Lira, né, algumas entrevistas do prefeito Edson Vieira, entre outros prefeitos, estado afora, fica público e notório que está faltando um diálogo entre o governo do estado e os prefeitos desse município. A Raquel Lira, ela deixou muito claro que faltou explicações da atitude do governo do estado na questão do lockdown em Caruaru, né? Até porque, se você for observar o crescimento que houve em Caruaru também nesses últimos dias e os números que o Ney trouxe aqui para nós em relação ao número de pessoas infectadas, o aumento foi grande. Então, falta explicar melhor, principalmente, essa é uma grita dos prefeitos, que está faltando essa explicação do governo do estado e esse diálogo do governo do estado com os prefeitos em relação a determinadas posturas. Chega agora aqui, interrompendo vocês novamente, os números que foram solicitados aí em relação às internações. Internamento, né? São 12 das pessoas que têm Covid-19, 12. Sendo que desses 12, 2 estão no Hospital de Campanha de Santa Cruz. 1 está internado na UPA e os outros 9 em hospitais por Pernambuco, hospitais da região metropolitana, até de Garanhuns, de várias cidades aqui. Então, só repetindo, total de internados, 12, sendo desses 12, 3 em Santa Cruz, 1 na UPA e 2 no Hospital de Campanha apenas, os outros nos hospitais de fora. Vejam, então, o Hospital de Campanha tem 49 leitos, é isso? São 40, se eu não me engano, é isso. 49 leitos. Estamos utilizando 2 leitos. Significa dizer claramente que nós não queremos que a doença se espalhe, a gente jamais quer doença. Mas, graças a Deus, que isso constata que a maioria dos casos são leves. Olha, nós temos 543 pessoas hoje confirmadas, não é isso? Temos os números dos recuperados, Ney, daqueles que já foram curados aí, a prefeitura enviou? Temos sim, deixa eu só pegar. Porque é só aqui. Subtrair, você vê os que estão agora infectados, os que estão no processo de cura, os que estão enfrentando a doença. Recuperados 148. 148, então o contador faltou já aqui, que é Luciano Bezerra. Mas você vê, é um número mínimo de pessoas que estão internadas em hospitais da região. E quando se trata do Hospital de Campanha, 2 casos. Graças a Deus, Santa Cruz do Capibaribe, seria um absurdo se o governo do estado decretar um lockdown aqui, porque a maioria dos casos, a esmagadora maioria, são de casos realmente leves. E assim, Por falar nisso, eu posso interromper vocês de novo rapidinho? Deixa eu trazer aqui o vídeo da Raquel Lira, divulgado de ontem para hoje. Ela fez um primeiro vídeo manifestando o seu posicionamento diante das questões aí do lockdown em Caruaru, mas agora ela fez expondo até mais revolta, né? Isso foi o que aconteceu. Vamos trazer então. Eu quero me dirigir a você, caruaruense. Essa pandemia tem exigido de todos nós muita força e coragem para enfrentar os desafios. Eu me preocupo todos os dias que levanto e venho aqui para a prefeitura com a vida das pessoas da nossa cidade. Me preocupo como elas vão se alimentar, como elas vão se proteger, como elas vão ganhar o seu sustento. Por isso, desde o princípio dessa triste fase que o mundo passa, nossas ações têm sido para cuidar das pessoas. Estamos fazendo um trabalho forte de conscientização. Criamos as barreiras sanitárias e fizemos fiscalizações integradas. O programa Aula em Casa com diversas plataformas para os alunos assistirem às aulas e distribuição dos kits alimentares. Fechamos espaços públicos e reordenamos nossas feiras. Criamos o Delivery Caruaru com atenção também para a Sulanca. E reforçamos nosso trabalho de assistência social, com abrigo para as pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuição de refeições, cestas básicas e acolhimento dos que mais precisam. Implantamos o programa Remédio na Porta, preparamos e ampliamos o Hospital Manuel Afonso como nossa referência, com leitos de retaguarda e aquisição de respiradores, a UPA respiratória e a contratação de novos profissionais. Anunciamos ainda o funcionamento de 10 novos leitos de UTI para os próximos dias.
A luta é dura, é difícil. Lutar contra a pandemia nos exige muito esforço. Por isso, nós, como gestores públicos, temos que estar preocupados em fazer o melhor para a população, independentemente de partido político ou de posição ideológica. Nessa época, o que menos precisamos é de briga política. Nós precisamos salvar vidas. Por isso estou aqui, falando para vocês. Não posso permitir que sejamos tratados diferentes dos demais. Não somos uma ilha. Não posso deixar de falar do meu estranhamento com a postura do governo do estado em decretar nossa cidade numa zona de restrição maior do que as outras. Hoje, o secretário estadual de saúde esteve aqui em Caruaru e soubemos pela imprensa. Não parece a postura de alguém que quer somar esforços. Continuo pedindo, independentemente de qualquer coisa, que a gente fique em casa, se proteja, cuide dos nossos entes queridos. Essa doença é séria e mata. Temos que ter o máximo de cuidado e evitar a proliferação do vírus. Mas eu não posso me calar quando vejo injustiças contra a nossa gente. A decisão foi tomada pelo governo do estado. Peço neste momento que a gente dê a mão para cuidar do nosso povo, para que o governo do estado se some ao nosso comitê de crise instalado desde o dia 13 de março deste ano, para que a gente possa trabalhar não somente durante esses próximos 10 dias, como também pela retomada segura e planejada das atividades aqui na nossa cidade. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. A ação do Estado já começa amanhã e até agora não sabemos como vai funcionar ao certo. Nosso povo já passou por muita coisa. Somos guerreiros, temos fé, somos fortes, temos a superação na veia e vamos superar esse momento. A hora é de somar forças para cuidar da nossa gente. Vamos juntos, por Caruaru. Muito bem, está aí o pronunciamento da prefeita de Caruaru. Eu estou errando a câmera direto aqui. Vou para o intervalo agora, rapidinho, e a gente volta com esse assunto nesse programa. Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil, hein? Compre um gás, preencha o cupom e deposite na urna. Pronto. E aí já vai estar concorrendo a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Bora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 81982720800. Lembrando que a promoção de gás a R$ 65 continua. Os Meninos do Gás, melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. E a restrição do funcionamento das atividades econômicas aos serviços essenciais em Caruaru e Bezerros começa a valer a partir de hoje e vai até 5 de julho. A medida mais rígida foi determinada pelo governador Paulo Câmara na última terça-feira. Serão 10 dias em que a população da capital do Agreste e de Bezerros poderão sair de suas casas para ir apenas a supermercado, farmácias, padarias, postos de gasolina e serviços de saúde. Nas duas cidades também serão permitidos, ao longo desses 10 dias, os funcionamentos das atividades. Aí é onde eu chamo a atenção. Serão permitido o funcionamento das atividades industriais, da construção civil, com 50% da capacidade, e de restaurantes para deliveries. Então veja que das indústrias, já deixa aí a gente a entender, por exemplo, as indústrias de confecção fazem parte. Outra coisa, os portais de Caruaru divulgaram que o delivery da Sulanca, né, a entrega da confecção, poderá permanecer em Caruaru. Então acho que remete àquilo, né, que estava sendo falado, de que nada é completo. Vamos trazer antes dos comentários aqui imagens agora do Caruaru no Face, imagens de hoje, com a movimentação em Caruaru e as ações da Polícia Militar em relação à fiscalização, certo? Mas a gente vê ônibus circulando, né? O movimento, não vou dizer normal, né? Mas um movimento ainda considerável em Caruaru. Esses policiais militares, eles fazem aí a abordagem das pessoas perguntando onde elas estão. Aliás, onde elas estão indo, mas veja que, pelo menos aí nas imagens, eu não estou vendo agora eles abordando ninguém. E estão passando aí em meio as bancas, os pontos do Parque 18 de Maio, onde a gente percebe ainda várias pessoas. Não é um lockdown completo, certo? É uma restrição maior, não resta dúvida que há uma restrição maior em Caruaru. A gente percebe o comércio agora na Avenida Rio Branco fechado, é fato.
mas não é exatamente um lockdown, é uma redução dessa movimentação. E a gente pega carona aí através da moto da reportagem do Caruaru no Face, com as imagens de hoje da rua de Caruaru. Olha o que tem de moto ali, né? Não tem moto, tem gente. Então ainda teve hoje uma movimentação muito grande, com pessoas ainda circulando nas ruas. E aos poucos nós mostramos as abordagens, as ações ali da Polícia Militar. Rua Preta, agora passando na tela, a famosa Rua Preta, né, com o comércio fechado, permanecendo aí apenas os serviços essenciais. Mas muitos carros ainda nas ruas, né, uma movimentação. Isso aí o que passou os Guararapes, né, ali a entrada dos Guararapes também, que é um setor de abastecimento de Caruaru. Tem muitas lojas de abastecimento. Ney, eu não vou me atrever a dizer de que lado, mas eu sinto uma pitada de politicagem nesse entrave aí, certo? Me parece que não é só a questão da falta de diálogo, que é latente, como diz o Romenick pontuou aqui agora há pouco. Mas me parece que existe um cabo de guerra político sendo puxado de um lado e do outro. Haja visto o governo do estado tem em algumas das principais cidades do Agreste oposições claras e ferrenhas, né? E aí existe realmente a falta de se conversar. A prefeita se portou, o governador assinou o decreto restringindo, a prefeita não gostou, fica claro na fala dela, e eu espero muito que eu esteja enganado e que não tenha política, não. A política era se eles estivessem conversando para saber o que era melhor para a população, que não tenha politicagem, Manassés, nisso aí, viu? É difícil porque quem sofre com esse tipo de toque de recolher disfarçado por zelo à população é o povo. É você, caruaruense, você que é de Bezerros, e você que é de Santa Cruz, mas tem negócios em Caruaru, você que precisa ir para a feira, você que precisa entregar sua mercadoria, esse tipo de coisa trava a economia e é injustificável. Eu volto a dizer e volto a repetir, os números da Covid no estado são, na sua grande maioria, de casos leves. E aí o governo do estado decreta, não sei o que está acontecendo, parece também que, não sei, porque a prefeita não entra num momento como esse, não busca o judiciário para que haja nesse momento, Ralf, é aí onde se busca o judiciário. Porque não adianta também ficar de live, batendo boca com o secretário de Estado, com o governador, tentando se justificar, quando você tem um meio de questionar esses atos do poder executivo estadual dentro do município, sem que haja uma justificação bem embasada. E, a meu ver, diante das declarações do secretário estadual de saúde, não há nenhum motivo claro e de embasamento técnico, científico e de saúde para que realmente se decretasse uma coisa como essa. Coloca a polícia na rua para intimidar o povo. Isso é para intimidar. É o governo do estado intimidando o povo a não sair de suas casas. Isso é um absurdo. Eu concordo com ele até certa parte. Aí depois, uma palavra que ele coloca, quando ele coloca intimidar, se ele colocasse fiscalizar, eu concordava. Mas não é intimidação, é a intimidação. Ralf, o poder da polícia que o estado tem, realmente, quando a pessoa sai na rua, encontra um policial dizendo, vai para onde? Padaria? Você está indo, porque essa é a função do policial, ele está recebendo a ordem do governo do estado. O policial está cumprindo o seu dever. Mas está cumprindo o seu dever a partir de quê? De uma ordem do governo do estado. Vai para onde? É para uma padaria? Pode ir. Não, estou indo, se não tem uma justificativa clara. Porque esse toque de recolher, porque é um toque de recolher. Você só tem autorização para ir para uma padaria, para uma farmácia, para o hospital ou para um supermercado. Caso contrário, tem que estar dentro de casa. Era esse ponto que eu iria pegar, o da intimidação que Manassés aponta, e sim a fiscalização, como o Ralf traz, com a justificativa. O que eu vinha dizendo no debate anterior, quando trouxe justamente a fala da Raquel Lira, antes desse vídeo, estava falando do primeiro vídeo que a mesma jogou nas redes sociais, e apontando a falta de diálogo, mostra aí que essa falta de diálogo continua. Né? Ela faz cobranças, principalmente em busca dessa justificativa, né? Em busca dessa justificativa do porquê do lockdown em Caruaru. E aí, quando se falta diálogo, né? Quando se falta diálogo entre
município e estado, óbvio que a questão política ela vai aflorar. A questão política que se colocava no início da pandemia, que todos tinham que pegar nas mãos e caminhar em parceria, como foi principalmente para fechar, né, o polo comercial confeccionista do Agreste, a exemplo do Moda Centro, da Feira de Caruaru, da Feira de Toritama, agora não tem mais esse pegar nas mãos, né? Essa falta de diálogo vai gerar sim um entrave político, e nós já estamos assistindo justamente esse entrave político entre Raquel Lira e o Paulo Câmara, que a família Lira e o governador Paulo Câmara não vão ter essa proximidade toda, e não tem desde quando o João Lira ele foi deixado de lado, tendo Paulo Câmara como preferência de Eduardo Campos naquele momento. E aí foi colocar dessa rivalidade política à tona, e Raquel é um dos principais nomes, principalmente em uma cidade tão importante como Caruaru, né? É um dos principais nomes do interior de Pernambuco, principalmente para quem sabe fazer uma frente ao PSB em 22. Não, talvez não como cabeça de chapa, mas quem sabe em uma vice, né? Então a Raquel Lira, dependendo do seu protagonismo aqui no interior do estado de Pernambuco, ela pode sim, em 22, ser uma ameaça ao PSB. Deixa eu trazer aqui, encerrou. Não, só fazer uma pontuação dentro disso que o Romanic coloca. Ela inclusive, ela desponta com essa possibilidade, Romanic, até porque a ausência da oposição em Pernambuco é uma coisa gritante, Ney. Mesmo numa situação como essa, parece que o governo o Armando sozinho, consegue sumir, né? O Armando Monteiro consegue sumir de tudo. O Fernando Bezerra Coelho não conseguiu esse protagonismo, mesmo sendo líder do governo Bolsonaro e se colocando bolsonarista, né? Não se colocou como direita nas eleições de 2018, então acaba tendo uma certa dificuldade, e a Raquel ela pode entrar nesse meio termo aí. Agora, ela pode entrar nesse meio termo. Precisam concordar que o que há de negativo nisso, né, que se espera que a oposição esteja no parlamento. Seria a Assembleia Legislativa que deveria ter uma bancada de muita manifestação. Chefe de Estado e chefe de município tem que ser chefe de Estado e chefe de município. Se partir para a oposição em situação nesse campo, o Estado e o município vão sair prejudicados. Agora, a Alep ela vem sendo, vamos dizer assim, vem tendo uma oposição minoritária, não é de hoje. É de muito tempo. E não vem conseguindo essa força de fazer frente ao governo do Estado. Nas eleições de 18 ainda teve um movimento, né, dos deputados caminhando por Pernambuco, tentando até desconstruir o que o governo do Estado estava fazendo, mas não conseguiu essa força. Não conseguiu essa força. Muito pelo contrário, né, Romanic? O Silvinho, que era o destaque, se aproxima cada vez mais do governo de Paulo Câmara. E é ruim até para o governo, Ney. E o governo sem oposição, Manassés, é ruim até para o governo. Em se tratando também nesse caso, como é um ano de eleição municipal, parece também que os deputados vão se calando porque estão esperando as costuras, né? Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Então, justamente aqueles que deveriam representar o povo, porque a Casa Legislativa Estadual é a representação direta do povo, é quem fiscaliza, é quem cobra. E aí fica a pergunta, onde estão os deputados estaduais, que nesse momento, é um momento muito, embora a grande maioria possa ser aliada ao governo do Estado, mas antes de vocês serem aliados do governo, vocês são aliados do povo. E o império de Eduardo Campos um dia tem fim. E o PSB não vai governar eternamente o Estado. Então é preciso atentar, porque por trás de vocês existe um povo que um dia votou em vocês, confiando que vocês iriam se posicionar a favor deste povo e não a favor de quem está assentado na cadeira do poder. Um fenômeno parecido acontece com a oposição na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não sei se é uma impressão minha ou vocês também têm a mesma impressão, que a oposição deu uma declinada esse ano. No ano da eleição, a bancada de oposição na Câmara de Vereadores em Santa Cruz, ela simplesmente baixou o tom contra o prefeito Adira. Mas porque ela está degladiando entre si, Ralf. Foi criada uma expectativa muito grande quando nomes, a exemplo de Júnior Gomes,
Ronaldo Pacas no período, né? Dominique, você lembra a pesca... Foi colocado, se colocou como grupo de oposição a Edson Vieira. Aí, são 11 vereadores agora contra o prefeito, só tendo 6 vereadores na casa. Depois o Ronaldo mudou recentemente. Mas esse número de 11 vereadores não causou o efeito de quando era minoria. Pois é. Interessante, né? E assim, quando era minoria, tinha mais voz, tinha mais força, mais vez do que agora com um número maior. E eu lembro da especulação da imprensa, quando se imaginou Júnior Gomes e Ernesto Maia juntos, ia ser um estrondo de oposição. Não é isso que está acontecendo, não. Um Maia como presidente da Câmara. Pois é, vai exatamente. Ser uma abertura de CPI em cima de CPI. Aconteceu isso? Esperava-se 3 CPIs. 3 CPIs. Não, que aconteceu, Ney. Hoje eu tive a informação no grupo, no seu grupo, que não foi votado o relatório. Aqui aconteceu, foi aberto uma, e aí, que foi uma CPI que para mim fugiu do objeto da ação. Terminou em pizza, como terminou em pizza, como as demais. E sempre foi um embate meu e de Romenick na Rádio Polo, essa questão de CPI, mas ela não foi votado sequer, Romenick. Aqui foi aberto, foi votado o relatório do vereador Carlinho da Coab. Então, a expectativa que se criou, ela foi por água abaixo. Mandar alguns abraços aqui, o pessoal está mandando o recado para a gente na página. Carioca Balbino, né? Ele que é digital influencer do Facebook. Isso. Um abraço, Carioca, deixando Carioca. Aqui. Boa noite, nobres. Romenick, Steve, sou seu fã. Ele colocou aqui. Obrigado, Carioca. Mandando abraço aqui para Ralf, Manassés, enfim, um grande abraço para você. Marcelo José, tem um caso aqui, Sandra Vieira, José Luiz de Araújo, enfim, todos aqui. Gutenberg Barros, ele colocou o seguinte: SOS, sinal de trânsito da 29 quebrado às semanas. Opção 1, e aí sou eu que estou colocando, não é o Gutenberg não. Opção 1, estão preparando o hospital para ser pisca-pisca de Natal. Opção 2. Não faça isso. O hospital, aliás, o semáforo pegou coronavírus e não está podendo trabalhar. Não faça isso, né? Alguém tem criatividade para a opção 3? Era bom Tenório aqui, porque ele é ruim pra caramba, né? Como ele é ruim pra caramba. Alguém Mas tem a opção 3? Porque eu não estou conseguindo encontrar justificativa. São semanas, é o principal cruzamento da cidade. A informação que eu tive foi que queimou alguma coisa lá. Então, eita, Romenick, isso aí eu também acho que sim. Agora, Romenick. Calma. E estariam analisando se era mais viável, devido aos semáforos, comprar, colocar novos ou consertar. Só que essa indecisão... Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque era os cones ali fechando as só passagens. Só que essa indecisão, vai demorar um pouquinho. Tiraram todos os cruzamentos da 29, meu amigo. Você tem que dar um balão do tamanho do mundo. E hoje eu peguei uma moto na oficina e dei de cara com os cones, começou a chover. Aí você tem que ir na praça, fazer o concurso e voltar. Exatamente. Agora veja, desde quando esses sinais dão defeitos? Desde que foram inaugurados. Lembra dos trio elétricos? Foi um trio elétrico para 29 de dezembro. Não sei se você lembra, Ralf. Lembro. Trio elétrico para 29. Não, acho que... Para inaugurar esses semáforos. Não, Toninho. É de antes. Então teve a de Toninho também, a Toninho foi ali da Bela Vista. Até hoje, esses semáforos não aguentam chuva. Eu vou ser Entra prefeito, sai prefeito. Manassés, é o mesmo problema. Manassés, eu vou ser muito sincero. Uma das coisas que nós sempre elogiamos aqui, e ainda é melhor do que as outras gestões, se chama a mobilidade urbana. Contudo, eu vou ser muito sincero. Se você for analisar nessas últimas semanas, nesses últimos meses, aliás, a mobilidade urbana de Santa Cruz do Capibaribe, principalmente na questão de trânsito, no centro da cidade está muito confuso. Sabe qual foi o problema? Rua Siqueira está muito confuso. Perceba, Romenick, perceba que do primeiro governo de Edson para o segundo, muita coisa que vinha funcionando muito bem não está mais tão bem como vinha funcionando. A mobilidade é uma dessas. Sabe por quê? Edson assumiu um segundo governo com uma cara de fim de governo. Uma ressaca de uma expectativa de ganhar uma eleição histórica em Santa Cruz, que ela quase foi perdida, quase não tinha festa de vitória, e dali se começou uma ressaca como se fosse um final do governo.
E aí era preciso que o prefeito tivesse feito uma grande modificação nos seus secretários, oxigenando Manassés, a maioria das pastas, para que aí ele tivesse realmente a cara de um novo governo. Que Edson nunca modificou secretário para dizer assim, vou dar um choque. Pois vou dar E ficou houveram questões. E ficou secretários como Fábio. E por questão Fábio de sair para ser candidato, de sair para ser candidato, né? Ou apenas modificações de peças, tirar um secretário de tal pasta, colocar ele em tal pasta. Nunca houve assim durante esses 8 anos. Houve modificações, né? Isso. Do quadro. Remanejamento. Mas mudança mesmo não teve. E aí, Manassés, secretários como Fábio, como Berg, né, que é procurador do município, controlador do município, eles ficaram um certo tempo depois da eleição na Berlinda. Por quê? Porque o nosso companheiro Luciano rompeu com o governo. E com a ruptura de Luciano, tanto Fábio quanto o Berg eram muito ligados a Luciano e ficou o governo em stand-by, esperando qual seria o posicionamento. Acabou que eles se posicionaram a favor do prefeito Edson Vieira e não seguiram o caminho que o colega Luciano seguiu. Mas a bem da verdade era que precisava, naquele momento de início da gestão, uma oxigenação no quadro de secretários. Se arrastou alguns secretários por muito tempo. Eu não vou citar outros nomes aqui porque serão candidatos, eu não tenho a pretensão de prejudicar ninguém. Mas se arrastou e se levou com a barriga secretários, onde dentro do governo Edson Vieira a grita era grande. Tinha tucano de alta plumagem lá dentro do Palácio Braz de Lira que não gostava de alguns secretários e foi levado por uma barriga até o último momento, até o momento de descompatibilização. Agora, me permita só uma coisa, Tadeu, rapidinho aqui. Eu entendo todas essas questões políticas que vocês estão colocando. Agora, só que eu penso ainda que falta aos gestores, pelo menos dos que eu conheço desde que eu nasci. Aí eu tenho aqui um professor de história e me permita falar. Você conhece bem melhor que eu, mas eu tenho algum conhecimento também. Não fui da época dele, mas do prefeito Raimundo Aragão. Eu acho que falta ainda aos prefeitos do município. E aí, todos os que passaram até agora, um projeto realmente de município e de cidade. Que não se acabe, Ralf, no próximo governo. Verdade. É aquele projeto em que o prefeito que entra, ele não tem como parar. Vou dar um exemplo aqui. Projeto de transposição do Rio São Francisco, iniciado no governo Lula ou Dilma. Agora eu não vou lembrar. Foi Lula. Presidente Dilma continuou. Presidente Bolsonaro. Temer continuou, presidente Bolsonaro teve que continuar, independente de quem começou. Porque era um projeto de Estado. É projeto de Estado. E não de governo. Não é política de Estado, não de governo. É projeto de Estado, então é o que falta. E o grande Agora, deixa eu só perguntar uma coisa a vocês dois aqui. Se nem quiser responder também, fica à vontade. Vocês veem, nas 4 pré-candidaturas postas, esse projeto que você está cobrando, Manassés? Eu falei isso no grupo de Ney recentemente. No grupo do blog do Ney recentemente. Não vi ainda essa discussão de projetos nas eleições nessa pré-campanha de 2020. Nem de governo, imagina de Estado, né, Luciano? Exatamente. Nem de governo, você imagina de Pelo contrário. Estão ressuscitando velhas promessas. Velhas promessas que não saíram do papel e que caem no ridículo. Cai no ridículo como você. Você tá em 2000... Eu caí no ridículo? Eu entendi, juro que me deu um negócio aqui. Eu disse, o problema dele não sai com o Manassés. Cai no ridículo como você. Ele é convidado. Tem uma cláusula aqui que diz que convidado não pode ser chamado de ridículo. Você imagina a gente no... Que dia hoje? Hoje é 26 de junho de 2020. Tem gente falando em Rodoshop, onde todo mundo, Manassés, está falando que a nova maneira de se vender é plataforma digital, onde todo mundo está enxergando que o Moda Center, o desgaste que o Moda Center ia sofrer, Romenick, em 15 anos foi antecipado com essa pandemia. Tem gente falando em Rodoshop, tem gente que está falando em distrito industrial. Ralf, Manassés e Ney. Vou dar só uma dica aos nossos pré-candidatos. Nós estamos passando por uma pandemia, minha gente, onde a educação ela está passando por um momento
dificílimo. Vamos debater coisas da atualidade. Como trabalhar a economia nesse período de pandemia, como trabalhar a educação nesse período de pandemia, para quando essa pandemia passar, não estou dizendo aqui que nós queremos outra não, Manassés, mas que o mundo, o Brasil e Santa Cruz do Capibaribe, que é o que nos interessa nesse momento, e outras cidades de nossa região, elas estejam preparadas. Ora, existe uma dificuldade tamanha de alunos, isso eu venho dizendo há tempo, de alunos, Manassés, que infelizmente não estão acompanhando as aulas. Por quê? Porque ainda não tem o acesso à internet para todos. Se falou tanto em campanhas passadas, em ter internet em todos os bairros, cadê? Se falou... nós temos escolas que não têm laboratório de informática, seja em escolas municipais ou estadual. Os professores não foram capacitados para isso. Pegou todo mundo de surpresa. Mas por quê? Porque faltou política. Faltou política de governo, faltou política de Estado. E, tá certo? Romanique, aquela história, viu, Manassés? Daquele que Fernando Henrique lançou na primeira eleição dele, com a mão aberta, com os 5 pontos, que iria levar o Brasil, saúde, segurança, né, coisa do tipo, educação, e aí se pegou esse bonde. E até hoje se usa, o povo não suporta mais isso. 7 horas. Não suporta, à vontade. 7 Eu não horas. suporto não é você não, viu? Você não está entendendo tudo errado hoje. Faça comigo como você fez com o Romenick, não, que é feio. 7h59 e 51. 7h51, intervalo rapidinho e a gente volta. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp 81 37 31 0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos passar agora na casa, né, dos nossos espectadores, né, no público que está acompanhando a gente agora, mandando as fotos através aqui do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui, olha... Matou o gordinho. Garrafa de café. Foi, ele disse que mandou essa aí em homenagem ao Romenick. Eita, aí foi Deixa pra eu acabar. pegar aqui, só para atualizar, Sandro de Pão de Açúcar. Agora é o da canjica, bandeja não é de ovo. é a né? canjica, não é Lembra da covarde, bandeja de não, ovo? viu, né? É isso aí. É Oi? grande. Essa dá para a família todinha. Eu só não entendi o que é aquilo atrás da porta ali. Parece um rabo de pavão. Oxi, ali, meu ó. irmão, deixa a casa do Lá povo. em cima, tá vendo? Oxi, Tá sai estranho daí, aquilo ali. Ney. Depois ele explica, não entendi não ali. Do lado da caixa de ferramenta ali perto da porta. Tá caindo assim, parece um, né? Não sei o que não. O que é aquilo? Olha quem Manassés. é. Tá vendo? Não, aquilo ali não... Pareceu aquelas... Lembra daquele negocinho que fazia uma massagem aqui na cabeça? Rapaz. Pode ser, mas tem que ser um cabeção, parecer. né? Tá grande ali. Acho que nem o Nosso meu, é amigo daquele Ricardo. tamanho. Ricardo, um abraço, Ricardo, acompanhando a gente no Dezinho Arruda, grande Ricardo. Grande Ricardo. Assiste o programa todas as noites, né? Um abraço, Ricardo. Vamos a mais. Esse é o... Deixa eu pegar aqui o nome. Washington, do Dona Lica. Um abraço, Washington. Washington. Conhece o Eu Washington? conheço o Washington. Comprou um celular novo esses O dias. Washington já caminhou com a gente lá na IVAB. Um Tá a abraço, caixinha- Washington. a Lembro caixinha do muito de celular Washington. ali, ó, aquilo Lembro ali. sim. Um abraço, Washington. Deus te abençoe. Como é, Ney? Eu acho que é. Rapaz, eu percebi que televisão engorda mesmo. Ele Olha ali. assiste a gente em 2 telas. Isso faz aumentar a audiência, viu? Obrigado, viu, Washington? Agora, o Lucas de São Domingos. Abraço, Né? Lucas. Ele mandou foto ontem e a foto dele não entrou, né? O Lucas. Então, um abraço, Lucas, também acompanhando a gente. Vamos dar mais uma? Esse é o Ronaldo, do bairro Rio Verde. Um abraço, Ronaldo. Ele que é músico, né? Se não for, gosta de música. Tem um violãozinho ali na estante. Aquele nem pra tocar. Viu? Ronaldo do Rio Verde também acompanhando a gente. Tem mais? Esse é a do Pipoca. Vocês estão vendo ali pelo quadro, não? O vereador Pipoca está acompanhando a gente também, assistindo. Grande vereador Pipoca. Um abraço, Pipoca, também, né? O vereador Um Pipoca. abraço ao vereador. E essa é a cozinha. Rapaz, eu queria ter uma cozinha dessa. viu? Cozinha, Uma gostei. geladeira. Danado, viu? Celode, que é Uma geladeira dessa numa cozinha, com uma Agora- TV dessa. O É pior é Tassiana Aguinaldo querendo fazer da uma Nova cozinha Santa planejada Cruz. e ver de um Que negócio desse. geladeira. Aí Rapaz, vai gostei da ser geladeira. mal, viu?
Rapaz, a eu gostei TV, da- o e a projeto cozinha, foi legal. Que cozinha bacana, viu? E só tá vendo um pedacinho da cozinha, né? Ele Tá não quis vendo mostrar aí? a cozinha toda pra gente não ver Também o tu que tem na fica mesa. comentando tudo aí, ainda nada vai mostrar. Mas essa é a cozinha da casa do Aguinaldo, É lógico que é da Nova Santa Cruz. Esse é que nem Luciano, ele não vai mostrar a casa toda nunca. Luciano mandou uma foto pra cá e escureceu a tela. Escureceu a tela toda, só dava Foi. pra ver a canela da canjica. Nem a canjica a gente via, só a canela. Ele usou o aplicativo para fazer um escurecimento na foto, foi horrível. Bom, a gente traz aqui uma última notícia, tá certo? Para a gente encerrar o programa e encerrar a semana também. Uma pessoa mandou aqui um recado dizendo para a gente convidar na próxima semana Hildo Teixeira. Bacana Boa, demais. né? Uma ideia Boa, boa. boa. Fazer o convite ao Teixeira para ele estar aqui com a gente semana que vem, se Deus quiser. Olha, para a gente fechar, é aqui nessa Câmara, né? Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, uma notícia chata essa, viu? E pela Controladoria Geral da União, apontou que um total de 15.601 servidores públicos em Pernambuco, só em Pernambuco, 15.601 servidores receberam indevidamente o auxílio emergencial concedido pela União para amenizar os efeitos econômicos causados pela pandemia. De acordo com o levantamento, 40% do total de beneficiários pagos em Pernambuco foram destinados a servidores de 20 municípios do estado. Aí tem uma relação aqui de municípios, entre eles Tabrés da Madre de Deus, Caruaru, né, aqui próximo da nossa região, acredito que só esses, né? Tem Limoeiro, enfim, várias cidades, além de cidades da região metropolitana. Tá aí, né? Infelizmente a gente tem essa informação, há um procedimento para devolução, mas o Tribunal de Contas agora está mapeando esses servidores para forçar a devolução. E aí o servidor público fica mais fácil, né, Ney? Você tem como reaver esse dinheiro, né? Já que está na folha de pagamento aí, mas o procedimento e o mais correto é o funcionário público devolver realmente no mesmo site que se consegue esse valor, tem a maneira de se devolver esse valor à União. É para quem necessita desse valor. E saiu todo mundo numa farra, a grande maioria das pessoas fazendo de forma exacerbada esse auxílio, né? O cadastro desse auxílio, acaba que o Tribunal de Contas do Estado, né? da União, de uma maneira muito efetiva, deflagrou essa questão. Agora, caso isso se confirme, porque também pode haver o que aconteceu há alguns dias aí, de pessoas que se aproveitaram dos documentos de outras pessoas e de servidor público, isso fica muito mais fácil por causa dos portais de transparência, então às vezes fica mais viável conseguir os dados. E talvez nem todos aí sejam realmente os autores das solicitações, possa ser que haja realmente fraudes, do ponto de vista de que terceiros utilizaram os documentos e os dados de alguns servidores para isso. Agora, caso isso se confirme, de servidores que realmente solicitaram, isso também incorre aí em falsa declaração, porque é notório que lá, quando você fazia o cadastro, né, no site, né, do aplicativo da Caixa, que era necessário para o auxílio emergencial, você tinha que dizer realmente que não tinha renda, né, e que o que você tinha era impossível de ter sua sustentação, sua sustentabilidade diária. E aí pode incorrer realmente em declaração falsa perante o órgão público. Só saber se essas pessoas de fato receberam, né? Porque geralmente quando se utilizou a documentação, foi naquela questão só de farra. Fulano foi colocado, feita a declaração, mas não teriam recebido. Tem que saber se essas pessoas de fato receberam. E outra, foi aprovado também a questão do imposto de renda. Se a partir do ano que vem, seu imposto de renda passou dos 30 mil, você vai ter que devolver esse recurso, né? Então é necessário você observar, como o Ralf bem falou aqui, para quem precisa. O auxílio emergencial era justamente para quem está, num momento como esse, em situação difícil. E num momento como esse, você infelizmente, pegar o que é dos outros, o que poderia ser para alguém que de fato precisasse, fica complicado. Eu só não entendi porque não houve um cruzamento de dados também eficiente, né? Porque eles são contribuintes. Então, naquele período de análise ali, deveria-se ter tido essa informação. Mas na época o Paulo Guedes falou que, devido à urgência das medidas, era necessário realmente liberar o dinheiro. Depois, os defeitos do programa
seriam corrigidos com o tempo. A questão é que agora a controladoria em cima e o governo federal não vai deixar, sinceramente, barato, nem a Procuradoria-Geral da União, em casos como esse, vai atrás, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso. A Câmara aprovou ontem, viu, Ney? Essa última informação aprovou, eu não sei, não lembro se foi nas duas votações, mas aprovou o auxílio por mais 3 meses, né? Isso, com valores diferentes aí em cada mês. Final do programa, a gente fica por aqui. Romenick, muito obrigado pela visita. Agradecer aí o convite, né? Próxima vez traga comida também. Tá, beleza, sempre à disposição. Só mandar um abraço aqui ao Valmir Correia e Roberta e Graziano Moura, lá na Vila do Pará. Abraço, eu acredito, provavelmente, que eles estão lá na casa de Galego de Mourinha, viu? Provavelmente na casa de Galego de Mourinha, onde a gente vai ter churrasco naquele dia. Manassés e Ralf, até semana que vem, né? Bom final de semana a todos e a você que nos acompanha, ótimo final de semana. Acompanhe também esse programa através dos podcasts. A todos um grande abraço, voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.